Vamos falar do Cruzeiro. Rubem Júnior, o Matheus Pereira jogou bola demais ontem, resolveu, foi o cara do jogo mais uma vez e além de ter arrebentado em campo, foi notícia fora de campo também, né, Rubens? Boa noite. Pois é, João, grande nome da vitória de ontem com um gol, também com uma assistência, foi pauta e atualização no dia de hoje. Boa noite a você, boa noite ao Edu, para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia. Matheus Pereira, né, o grande nome do Cruzeiro até então na temporada. Ao todo somando 40 jogos com a camisa celeste, 7 gols marcados, 10 assistências. A dúvida que tirou por muitas vezes o sono do torcedor, e ele até brincou sobre isso ontem na zona mista, pro torcedor ficar tranquilo que ele vai continuar com a camisa do Cruzeiro. Lembrando, o contrato dele de empréstimo junto ao Al Hilal da Arábia Saudita já acaba no final deste mês. E ontem, outra situação importante que por muito tempo tinha essa dúvida sobre algum tipo de negociação com outro clube do futebol brasileiro. O Matheus Pereira fez o seu 7º jogo no Campeonato Brasileiro, por isso não pode atuar por outra equipe na competição. Atualização com exclusividade da Itatiaia. Hoje esteve presente na Toca da Raposa o Eduardo Maluf, nome forte, né, de diretor do futebol, do nosso saudoso Eduardo Maluf. O Maluf, empresário do Matheus Pereira, esteve no horário do almoço na Toca conversando com o Alexandre Matos, muito para acertar detalhes mesmo, né, para a construção desse contrato. Quem sabe na próxima semana o Matheus Pereira assinando e o Cruzeiro oficializando, mas o próprio jogador ontem em entrevista pós-jogo garantindo a sua permanência. Ele que vai ser desfalque para o duelo contra o Vasco no domingo. O Cruzeiro que pode ter outra baixa importante também, mas isso a gente traz daqui a pouco no Bastidores. Matheus Pereira deixando o torcedor com sono aliviado, vai continuar no time da Toca. E ontem mais um jogo no qual o atleta decidiu, né, João? Ô Edu, eu lembro quando eu era pequeno, às vezes a grana não estava muito folgada, aí o pai da gente brincava o seguinte: ó, você tá ganhando uma bicicleta, mas já vale de presente de aniversário, de Dia das Crianças, do Natal e se bobear até a Páscoa do ano seguinte. Essa do Matheus Pereira é mais ou menos isso, né? É presente de aniversário, de Natal, de Ano Novo, de casamento, de Réveillon, de Carnaval, de tudo, porque é uma contratação de um nível para o Cruzeiro essencial. Se você pegar os últimos jogos do Cruzeiro, você pode botar no mínimo dos últimos 9 pontos que o Cruzeiro ganhou, você bota 6 na conta dele fácil. Você pode colocar vários pontos na conta do Matheus Pereira. O Matheus Pereira, João, não é aposta, né? Ele já entrega. Então, o Cruzeiro está fazendo um investimento num cara que é decisivo já para o clube. Qualquer contratação, desde as que já foram anunciadas, como Cássio, Caio Jorge, como as que ainda serão anunciadas para essa temporada, nenhuma delas vai chegar no nível do Matheus Pereira. Muitas são apostas, o Matheus Pereira já é uma realidade e ele vai continuar sendo o principal jogador, o mais decisivo, o melhor do time, e qualquer um que chegar vai ter que se adaptar a um time que joga em função do Matheus Pereira. É craque de bola e vale muito investimento. Esse é investimento. Esse é um termo sempre muito complexo no futebol. Você define o Matheus Pereira como craque? Craque. Eu acho que craque faz o diferente. O que te faz entender que um jogador é craque? Faz o diferente de forma simples. Passe que ele dá ontem pro gol do Rafa Silva, que teve muito do Rafa Silva também, que ele recebe no meio de 2 zagueiros e com um movimento de corpo ele tira os zagueiros, mas o Matheus Pereira ele tá indo numa direção contrária, ele faz o movimento contrário do passe e esse movimento engana todo um sistema defensivo. Ele dá o passe com a perna direita e é o simples que é muito difícil de ser feito e ele faz de maneira espetacular. O craque, ele faz a leitura do lance antes da bola chegar nos pés dele. Quando a bola chega nos pés do bom jogador, ele já sabe o destino que ele vai dar a bola. Ele não fica penteando a bola, dá 2, 3, 4, 5 toques. No segundo ele já sabe e já vai fazer um encaminhamento para um companheiro melhor colocado. Esse para mim é o craque, é o que faz o simples de maneira diferente. Deixa eu abraçar. Eita! Vamos lá.
Engasguei aqui. Deixa eu abraçar meu amigo vereador emérito lá em Pirapama, o Chiquinho Pé do Morro e o Paulinho Abobreiro. É maravilhoso. Coisa linda isso aqui, lá em Pirapama. Obrigado pela audiência. Ô Lucas França, como é que você vê esse novo momento do Cruzeiro agora com a chegada do Pedro Lourenço e os reforços que o Cruzeiro tem buscado? Muda o patamar? Creio que sim. Eu tive nos momentos mais difíceis lá do Cruzeiro, na época que estava na Série B, e muitas vezes o Pedrinho salvou a gente. Muitas vezes ele fazia empréstimos para ajudar a pagar nosso salário, porque o clube estava passando por um momento de dificuldade. E lá dentro vocês sabiam, você tá chegando aqui, é dinheiro do Pedro Lourenço. A gente tinha reuniões, né, e a gente queria saber, porque às vezes estava 2, 3 meses de salário atrasado e o clube não via solução. E aí ligava para ele. E ele sempre arrumava uma solução para, às vezes pagava 2 folhas e aliviava até a pressão que estava um pouco em cima da gente. A figura do Pedro já era uma figura constante no Cruzeiro, mesmo nessa época, quando ele não tinha a responsabilidade, mas quando ele tinha a generosidade de ajudar, de buscar construir solução? Sim, muitas vezes a gente olhava pro Pedro, sempre que via ele, via como uma pessoa boa, porque sabia que era um cara que sempre estava de mão aberta para ajudar. E prova disso é que nos momentos mais difíceis que o clube passou, foi um cara que estendeu a mão e não olhou para quem estava no elenco, se era limitado, se era isso, se era aquilo, não. Sempre olhava e ajudava, tirava do bolso dele para ajudar a gente. Eu já ouvi de uma pessoa de dentro do Cruzeiro, e olha o tanto que isso é duro, hein? E eu tô dizendo isso aqui porque o Cruzeiro vai ter momento ruim com o Pedro. O Cruzeiro vai perder jogo. Futebol, gente. O Cruzeiro vai ficar sem ganhar em algum momento, vai ter seca, como o Atlético vai ter com a sua nova direção. Isso é do futebol, isso é da vida, ninguém ganha o tempo todo. Mas o torcedor tem que ter muita gratidão por aqueles que estão abraçando o futebol mineiro no momento, seja os 4 R's no Atlético, mais o Sérgio Coelho e o Daniel Vorcaro, seja o Pedro Lourenço no Cruzeiro, para reconhecer a coragem que esses caras todos estão tendo. Eu já ouvi uma história, e você estava no Cruzeiro nessa época, que naqueles dias mais difíceis, chegou a ter dia que o Cruzeiro não tinha dinheiro para comprar alimentação para os jogadores na Toca da Raposa e para os jogadores da base, para comprar carne, para comprar arroz, para comprar feijão. Tamanha dificuldade que o Cruzeiro passou em alguns momentos ali quando foi para a Série B, e até isso era do Pedro Lourenço que vinha ajuda. Pois é, teve momentos que eram meses de salário atrasado, né? E às vezes a gente teve momentos que fechamos mesmo e não treinamos, justamente para ter alguma solução, e o presidente da época sempre procurava a solução, olhava para outras possibilidades de investimentos e nunca tinha, cara. E era um momento que o clube estava passando dificuldade, todo mundo sabia, estava na mídia, né? E sempre que apertava, como última e primeira solução, era Pedrinho. E ele sempre chegava e solucionava todos os problemas do clube. Bacana. Olha, o torcedor tem que guardar esse tipo de coisa, porque o Atlético vai ter momentos difíceis, mas é preciso que a torcida tenha respeito por quem está estendendo a mão e ajudando o Atlético. Sempre falei isso aqui, Edu. Nenhum desses caras precisa do Atlético e do Cruzeiro para a vida deles. Os R's não precisam do Atlético, estou dizendo financeiramente. Emocionalmente todos são tarados de um lado e do outro, apaixonados, doentes, precisam, né? Mas financeiramente nenhum deles precisa. Os 4 R's não precisam, o Sérgio Coelho não precisa, o Daniel Vorcaro não precisa, o Pedrinho não precisa do Cruzeiro financeiramente, e esses caras vão ter dias difíceis, Edu, e é importante que o torcedor que está cada vez mais duro nas cobranças, que ele não se esqueça desse tipo de história, como a gente ouviu do Lucas aqui agora. De quem estava lá dentro. De quem viveu essa realidade, muitas vezes menos glamurosa do futebol, né? O futebol não é só de vitória, né? E você falando que eles não precisam dos clubes, mas os clubes precisaram deles, né? E muito, e ainda precisam. Exato, o Atlético e ainda vão precisar muito. Não fosse a lei das SAFs, as coisas poderiam estar bem complicadas, tanto para Atlético quanto Cruzeiro. E é isso, João, vai ter momento de seca. Porque é do futebol. Vai ter momento de seca pro Flamengo, pro Palmeiras, pro São Paulo. São Paulo tá vivendo isso. Corinthians tá passando por isso. Aqui teve a sorte de encontrar quem pegasse.